E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabuada, certo? Então, galera, a gente está acostumado a fazer essa tabuada aqui de lista, né? Em que você faria, por exemplo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, e aí vai, né? Aí você continuaria aí a fazer essa tabuadinha de lista e aí partir para as outras tabuadas e segue aí. Só que a gente pode também fazer essa tabuadinha em forma de tabela, tá vendo? Ó? Então, qual que é a ideia dessa tabuada aqui? A ideia dela, gente, é a gente simplesmente multiplicar os valores que estão aqui na coluna pelos valores que estão aqui na linha, certo? Então, a ideia básica é essa daqui. Então, o que você vai fazer, né? Por exemplo, vai fazer 1 vezes 1, que dá 1, certo? Então, você colocaria lá 1. Faria 1 vezes 2, seria 2. 1 vezes 3, seria 3. E a mesma coisa para as outras tabuadas, tá? Por exemplo, 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 4, que é 8. 2 vezes 5, que é 10, entendeu? Então, você multiplica tudo que está ali na sua linha pelo que está na coluna ou que está na coluna na linha, tanto faz. Então a ideia é que você multiplique todo mundo que está aqui nessa coluna por todo mundo que está aqui nessa linha, certo? E aí depois que você terminou de fazer, né, ela vai ficar assim. Ah, mas só tem metade. Exatamente, só tem metade. Por que só tem metade? Porque a metade é o suficiente para você completar essa tabela, certo? Porque é só você fazer o quê? Copiar o que está na linha na coluna. Ó. Então eu vou copiar toda a linha que está na tabuada do 1. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copiei tudo, tá vendo? Aí eu vou copiar todo mundo que está na linha do 2. Então, ó, a partir do 6, né? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E aí vai, ó, copia todo mundo que está na linha do 3. Então, a partir do 12, né? 12, 15, 18, 21, e aí vai, né? Então é meio que se auto-preenchendo, pessoal. Então, agora aparece ela completinha aqui, né? Então, o que acontece? Vai acontecer que tudo que está na linha, ele vai se repetir na coluna, ó. O que está na linha, ó, ele meio que repete na coluna, tá vendo? Ó? Repete na coluna. E aí fica mais fácil de visualizar assim, ó. Tudo que está na linha vai repetir na coluna, ó. Tudo que está na linha vai repetindo na coluna. E assim por diante. E aí vai ficar mais fácil para você preencher essa tabela aí. E com isso você vai treinar melhor a tabuada, entender melhor a tabuada, certo? Então, agora eu vou falar algumas dicas sobre algumas tabuadas, certo? Por exemplo, a tabuada do 2. O que a gente consegue observar na tabuada do 2? Que a tabuada do 2, ela vai somando de 2 em 2. Então vai ser basicamente 2, 4, 6, 8, 0. Eu começo de novo. 2, 4, 6, 8, 0. Só com 1 na frente, né? Então, qual que seria a continuidade, né? Seria 22, 24, 26, 28, 30. Então, repetiria de novo, né? A tabuada do 4 nada mais é do que a tabuada do 2 multiplicada por 2, ó. Então, 2 vezes 2 vai dar o quê? 4. 2 vezes 2 dá 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 6 vezes 2 dá 12. 8 vezes 2, 16. E assim vai, galera. A tabuada do 5, ela sempre vai terminar ou em 5 ou em 0. Ó. Então, 5, 10, 15, 20, tá vendo? Ó? 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Então, a tabuada do 5 só termina em 5 ou 0, né? A tabuada do 6, ela nada mais é do que uma combinação da tabuada do 2 e do 3, ó. Se você fazer a tabuada do 3 vezes 2, você tem a tabuada do 6, ó. 2 vezes 3 dá 6. Se você fazer a tabuada do 2 vezes 3, você também tem a tabuada do 6. Se você fazer 6 vezes 3, você vai ter o quê? 18, certo? E assim por diante.
A tabuada do 8, galera, ela é uma combinação da do 2 e a do 4, né? Então, olha que interessante. Se você multiplicar a tabuada do 4 por 2, você vai ter a tabuada do 8, ó. 8 vezes 2 vai dar 16. 20 vezes 2 vai dar o quê? 40. E se você multiplicar qualquer número da tabuada do 2 por 4, você vai ter a tabuada do 8, ó. Se você fazer 16 vezes 4, você vai ter o quê? O 64. Na tabuada do 9, a gente precisa fazer somente uma contagem. Então, primeiro a gente faz uma contagem na ordem crescente, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois a gente sobe de novo e faz uma contagem na ordem decrescente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto. E aí a gente tem a tabuada do 9. Mas a tabuada do 9 também, ela é a combinação da tabuada do 3 multiplicada por 3, né? Então, se você fazer 3 vezes 3, você vai ter 9. Se você fazer 6 vezes 3, você tem 18. 15 vezes 3, você tem 45. Na tabuada do 10, ela vai sempre terminar em 0. Então, basicamente, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você acrescenta o 0. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Além disso, a tabuada do 10, ela nada mais é do que a multiplicação da tabuada do 5 por 2, ou a multiplicação da tabuada do 2 por 5. Então, se você fazer 5 vezes 2, você tem 10. Se você fazer 4 vezes 5, você tem 20. Se você fazer 6 vezes 5, você vai ter o 30. Se você fazer 5 vezes 8, você tem o 40. E se você fazer 30 vezes 2, você tem o 60. Se você fazer 40 vezes 2, você tem o 80. 50 vezes 2, você tem 100. Então, você pode escolher, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.